Revistas Espíritas. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então vamos lá para o terceiro episódio. Já vimos o primeiro, a introdução. A segunda, iniciamos a Revista Espírita 1858, a primeira revista, em janeiro. Então, só recapitulando, a gente viu em janeiro aquela historinha da campainha. Quem não assistiu, volta lá no segundo episódio e assiste, foi bem interessante, tá? Ele começa a falar ali das manifestações, né, dos espíritos ali, e entra, depois desses vários modos de comunicação, ele entra na doutrina espírita, nos princípios e no livro dos espíritos. Lembrando que o livro dos espíritos foi um ano antes, 1857. Aqui a gente está falando de 1858, ok? Então ele continua aqui no finalzinho de janeiro, né, de 1858. Ele conta a história da campainha e fala aqui sobre os médios julgados. Aqui é um pouco bacana porque a gente tem a impressão que essas comunicações dos espíritos que eles ficam subordinados à nossa vontade, né? Tem gente que acredita e pensa que pode invocar, chamar o espírito ali, ele vai estar sempre à disposição, vai fazer alguma coisa para provar ali algum curioso, e na verdade não é nada disso. Sempre que falam, a campainha vem de lá para a gente, ou seja, a comunicação muitas vezes é no momento, né, adequado para o espírito, no momento que ele pode. Então, sabendo disso, Allan Kardec ele escreve aqui no finalzinho de janeiro, os médios julgados. Ele conta que naquele tempo, em Boston, havia sido feita uma oferta de $500 a quem quer que, em presença conforme a vontade de um certo número de professores da Universidade de Cambridge, reproduzisse alguns desses fenômenos misteriosos que os espíritas dizem frequentemente serem produzidos por intermédio de agentes chamados médios. E lá na frente um pouquinho, a experiência foi feita nos Estados Unidos em relação aos médios, lembra outra feita na França há cerca de 10 anos, pró ou contra os sonâmbulos lúcidos, isso é, magnetizados. A Academia de Ciência recebeu a incumbência de conferir um prêmio de 2.500 francos ao sensitivo magnético que lesse com os olhos vendados. Ou seja, eles começaram a tentar instigar isso naquela época e pagar para quem fizesse ali para o público, como se fosse um show, né? Como se fosse algo que fosse assim fácil. Vamos provar aqui, junto aí o pessoal, que a gente vai fazer um monte de manifestação aqui. E na verdade essa comunicação não era brincadeira, como as pessoas pensavam, e não era teatro, não era algo que você tem que pagar para assistir. Muito pelo contrário, a comunicação com os espíritos é muito séria, e isso foi se percebendo por Allan Kardec nessas situações. E 4 anos depois, em 1861, ele lançou o segundo livro do Pentateuco, que era o livro dos médios, falando sobre isso também, né? O método, ou seja, falando que existiam vários tipos de espíritos, que eles não estavam subordinados à nossa vontade e tal. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, isso nada aconteceu. Tudo isso que foi pago aqui, ninguém conseguiu fazer, e provando exatamente isso, que nenhum espírito é subordinado à nossa vontade. Tanto que ele conclui aqui: eles têm a ideia fixa de que tais fenômenos devem obedecer à vontade e ser produzidos com uma precisão mecânica. Esquecem completamente, ou antes não sabem, que a causa de tais fenômenos é inteiramente moral e que as inteligências que são os agentes imediatos não obedecem ao capricho de quem quer que seja, médios ou outras pessoas. Então ele conclui aqui que de fato nada disso aconteceu. Então, terminando o primeiro mês da primeira revista, de janeiro de 1858, ele fala disso, começa a falar da doutrina espírita em si, dos princípios, tá? Os princípios da doutrina espírita, e começa a entrar no livro dos espíritos que ele tinha lançado no mês anterior. Então agora vamos falar de fevereiro de 1858, o segundo mês. Aqui ele já fala das diferentes ordens de espíritos. Isso está lá na Escala Espírita, no Livro Espírita, a partir da questão 100, que ele fala da escala espírita, que tem os espíritos imperfeitos, os bons espíritos, os espíritos puros, essa evolução, né? essa escadinha que a gente vai evoluindo com as existências, com as reencarnações, com o nosso aprendizado em si e com o tempo, né? Nada mais, nada menos do que com o tempo e nossas escolhas.
ele reforça ali o que está na questão 100 do Livro dos Espíritos, que é muito importante. Então, quem não ainda estudou, vai lá na questão 100, começa a ler Escala Espírita e vem para cá, que ele dá essa reforçada. E eu achei muito bacaninha, tá? Mas o mais interessante aqui da revista de fevereiro de 1858 foi no título Palestras de Além Túmulo da senhora Clary D. Eu não sei o resto do nome, ele botou 3D, 3 pontinhos, né? Evocação. A senhora Clary, interessante menina, falecida em 1850, aos 13 anos de idade, desde então ficou como o gênio da família, por quem é evocada com frequência e para quem dá um grande número de comunicações do mais alto interesse. A palestra que damos a seguir ocorre entre nós a 12 de janeiro de 1957, por intermédio do seu irmão, que é médio. Ou seja, então aqui o irmão desse espírito, né, já estava no mundo espiritual, dessa Clary, ele é médio e obtém essa comunicação com ela no mundo dos espíritos. Eu achei bacana 3, ele faz aqui 17 perguntas, né, a ela nessa comunicação, e eu vou citar aqui 3 que eu achei bastante interessante, que serve para o nosso aprendizado aqui, para a nossa experiência, como esses espíritos se manifestam e dão as opiniões deles através da comunicação. Lembrando que os espíritos vão dar essas opiniões, né, através do seu grau de evolução, através do seu nível, né, de evolução moral. Então aqueles que são mais avançados vão dar respostas mais interessantes, né, respostas que vai servir para a gente, né, vai estar de acordo com tudo que a gente estudou, vai estar de acordo com o Evangelho. Então, uma comunicação clara, uma comunicação sensata, né, então sem muito ego, vaidade, tem espíritos que podem falar e dizem falar tudo e são inteligentes demais, então a gente tem que ter muito cuidado com esses espíritos, tá? Então vamos lá. Eu achei bacana a primeira pergunta, que ele pergunta assim a ela: tem uma lembrança precisa de sua existência corporal? Então ele pergunta se ela tem, esse espírito que está lá no mundo espiritual, tem essa lembrança do corpo físico aqui. E a resposta: o espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e a proximidade de Deus. Bem bacana, né, essa resposta. Então, conforme o espírito vai se purificando, vai evoluindo, ele se aproxima mais de Deus, né, e ele tem já essas condições, ver o presente, passado, um pouco do futuro. Então o tempo é muito relativo no mundo espiritual, com certeza. Então a gente tem um acesso bem maior a isso tudo. E como foi falado aqui, de acordo com a nossa evolução, né, espiritual, com a nossa pureza espiritual. E aqui está de acordo com a questão 244 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta: e os espíritos, né, veem Deus? E a resposta é: os espíritos superiores não só veem como compreendem, mas os espíritos mais imperfeitos apenas conseguem sentir e adivinhar. Então essa resposta está de perfeita concordância com a questão 244 do Livro dos Espíritos, lançado no ano anterior, dessa revista. Então a gente percebe que é um espírito que já tem uma certa evolução e já tem uma resposta bem clara e bem coerente. Então vamos lá, outra questão que eu achei bacana, outra pergunta foi a número 7. Ele faz a seguinte pergunta: este corpo etéreo de que se reveste permite-lhe experimentar sensações físicas, como, por exemplo, de calor e frio? Ele pergunta: você com esse corpo que você tem aí, você tem as mesmas sensações de quando tinha o corpo, quando era vivo aqui no nosso planeta Terra, né? De calor, de frio? É bastante interessante. E aí ela responde, o espírito responde: quando me lembro de meu corpo, sinto uma espécie de impressão. Olha só, uma impressão. Como quando se tira um manto e se fica com a sensação de que por algum tempo ainda está com ele. Ou seja, a memória vai lá, né? Acessa o momento de existência aqui e ela tem a impressão daquele frio e calor, sim, né? Mentalmente ali. A outra questão que eu achei interessante foi a número 13, que foi: desde que você tinha apenas 13 anos, quando seu corpo morreu, como é que, sobre perguntas tão abstratas
pode nos dar resposta que estão fora do alcance de uma criança de sua idade, ali, pré-adolescência, né? 13 anos só, quando tinha o corpo aqui, faleceu, e ela já tinha uma condição de ter grandes respostas que a idade não permitiria. E a resposta é: minha alma é muito antiga. Ou seja, mais uma vez falando aí das reencarnações, né? Que muitas vezes a gente tem a impressão de que a gente olha uma criança aqui, olha um bebezinho, não sabe que essa pessoa já tem milênios, né? De vida e de existências, e pode estar realmente bem experiente, né? Muito na frente de nós. E é dessa maneira que a gente tem que olhar o ser humano, né? Como um espírito viajante e que já tem uma bagagem enorme. Então eu achei muito bacana essas respostas aqui, mas também tem mais perguntas, são 17 perguntas. Então quem tiver interesse em lê-las, só abrir. E finalizando, ele tem uma comunicação aqui, Kardec, com o Sr. Hom. Esse espírito vai falar bastante aqui durante essas revistas espíritas. E ele falando do assunto dos fenômenos que é que o Sr. Hom produziu ali, da mediunidade, né? Ele fica curioso para o futuro em relação aos médios que viriam existir, né? E eu grifei uma parte aqui desse diálogo, que ele fala assim: todos o temos em germe, ou seja, no seu início, a mediunidade, né? Ele fala sobre a mediunidade. Todos nós temos em germe, no início ali. E não está longe o dia em que veremos surgirem médios de todos os lados, em nosso meio, em nossas famílias, entre os pobres como entre os ricos, a fim de que a verdade seja por todos conhecida, porque conforme o que está anunciado, é uma nova era, uma fase nova que se inicia para a humanidade. A evidência e a vulgarização dos fenômenos espíritas darão um novo curso às ideias morais, como o vapor deu novo curso às indústrias. E esse Sr. Hom, ele tinha uma mediunidade muito, muito forte. Ele fala um pouco aqui: o Sr. Hom é um médium do gênero dos que produzem manifestações ostensivas, ou seja, era muito forte. Sem excluir por isso as comunicações inteligentes, mas as suas predisposições naturais lhe dão para as primeiras uma aptidão toda especial. Sob sua influência ouvem-se os mais estranhos ruídos, o ar se agita, os corpos sólidos se movem, levantam-se, transportam-se de um lado para outro através do espaço. Instrumentos de música produzem sons melodiosos. Aparecem seres do mundo extracorpóreo, falam, escrevem e por vezes nos abraçam até produzir dor. Olha que incrível a mediunidade que ele atrai ali, que ele consegue se conectar, os fluidos ali, né, se misturarem, ele consegue produzir isso. Muitas vezes ele próprio é visto em presença de testemunhas oculares, elevado a vários metros de altura, sem qualquer sustentáculo. Então era incrível esse médium da época de Kardec ali. E tem muitas comunicações dele aqui, que a gente vai ver na sequência. Então eu traria para a gente essas duas situações aqui de fevereiro de 1858, tá? E continua aqui Allan Kardec para fechar fevereiro. Ele fala sobre as manifestações de espíritos, tá? Ele fala com a senhora Vianney. Esses nomes, como são todos estrangeiros, talvez a pronúncia não esteja correta de minha parte, mas relevem isso, tá? Então, de fevereiro, eu achei interessante trazer isso aqui. Como eu sempre falei, fazer vídeos curtos, coisas que possam agregar a gente aqui. O Sr. Hom vai trazer muita coisa bacana pra gente. Continue atentos aí, ligados. Até o próximo episódio. Um abraço.